Olá a todos, eu sou o Noah Campbell, colunista do Jornal Minas. Hoje estamos estreando aqui o TEA em Pauta. É o nosso primeiro episódio, a qual eu convidei o Dr. Anderson Lima para abordarmos sobre um assunto muito importante. Gostaria muito de agradecer ao Jornal Minas por esse espaço, sempre inovando na nossa cidade. Agora, hoje temos aqui o TEA em Pauta, a qual vamos abordar de forma de podcast sobre vários assuntos. Seja muito bem-vindo, Anderson. Prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Noah. Olá a todos, telespectadores do Jornal Minas. Eu queria agradecer o Noah pela oportunidade, queria agradecer também o Jornal Minas pelo espaço, na pessoa do Thiago Carvalho. Muito obrigado, e eu tenho certeza que nós vamos ter aqui um diálogo muito construtivo e informativo a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Nós que agradecemos, Anderson. É um prazer tê-lo aqui conosco hoje nessa estreia, né? E vamos se tratar sobre um tema muito importante, que é... Qual é que é o tema, Anderson? O tema é o preconceito contra as pessoas que têm TEA, né? O transtorno de espectro autista. O que diz a lei, né? Então, muitas pessoas com autismo, elas passam por violência física, emocional, sofrem bullying, né? E a gente, então, hoje, de uma forma assertiva, convidamos o Dr. Anderson aqui para explicar um pouquinho sobre o que diz a lei a respeito sobre isso. Sim, vamos lá, Noah. É importante a pessoa que possui o TEA, o transtorno do espectro autista, ou uma família atípica que possui algum familiar que possui o TEA, conhecer quais que são os seus direitos e quais que são o que a lei defende, o que a lei protege e resguarda. Trouxe um tema interessante aqui que é como se proteger em caso de discriminação. O que a lei ampara, o que a lei garante? Existem vários tipos de violência contra uma pessoa que é autista. Não só uma violência física, psicológica, moral, mas também uma discriminação pelo fato da pessoa possuir o TEA, que é o transtorno de espectro autista. E nesses casos, Noah, é importante a pessoa saber se defender. Em caso de discriminação, onde recorrer? O que a lei fala? Em qualquer caso de discriminação, de violência, né, é importante que a pessoa ela faça esse registro, que ela vá à delegacia, que ela vá ao Ministério Público e comunique aos órgãos, às entidades públicas sobre essa discriminação. Porque, inclusive, é crime e é garantido pela Lei 13.146 de 2015, a Lei da Inclusão com Pessoas com Deficiências. E a pena é de 1 a 3 anos. Então, a pessoa que possui o TEA, que é o transtorno de espectro autista, ela está amparada e garantida pela lei. Então, é importante que qualquer forma de discriminação, seja ela física ou psicológica, a pessoa denunciar, né? Ir aos órgãos, às entidades públicas, à delegacia, ao Ministério Público e informar sobre essa discriminação. Doutor Anderson, eu tenho uma dúvida aqui que me surgiu, né, durante aqui a nossa conversa, aqui no TEA em Pauta, a respeito da pessoa com autismo que passa por desdém e violências, ou seja, bullying. Uma pessoa cria um grupo e nesse grupo começa a falar mal daquela pessoa com autismo, começa a colocar e taxá-lo de diversas formas, né? Como a pessoa com autismo que sofre essa violência pode recorrer no campo judiciário? Sim, Noah, igual havia falado aqui, a discriminação contra uma pessoa que possui o TEA é considerado crime. Artigo 88 da Lei 13.146 de 2015. E a pena é de 1 a 3 anos. Então, essa pessoa que ela sofrer qualquer discriminação, seja ela no âmbito psicológico, ou uma discriminação de não ter acesso à escola, aos órgãos públicos, ela deve sim informar a polícia, ao Ministério Público, registrar, fazer um boletim de ocorrência, e essa pessoa que discriminou vai sofrer um processo penal, vai sofrer uma denúncia, né? Porque é crime. E a pena ela vai de 1 a 3 anos. De 1 a 3 anos. Sim. Tá, então nesse caso, então, ela vai reunir provas ali, né? Com certeza. Que configure, entra em contato com o advogado e entra com uma ação judicial. Sim. Bom, quando a gente vai abordar sobre os direitos que a pessoa com deficiência tem, né, a gente coloca aqui sobretudo o autismo, que é a nossa pauta,
Existe algum outro meio de processo na lei que ele tem prioridade durante o julgamento ou não? Sim, com certeza. Igual eu te falei, a lei da inclusão, que é essa lei que a gente acabou de mencionar, ela equipara uma pessoa que possui o TEA a uma pessoa que possui deficiência física. Então, toda pessoa que tem algum tipo de deficiência, a pessoa que tem o TEA tem todos esses direitos. Direito de prioridade na tramitação, direito de ter, né, acessibilidade com prioridade, tanto na justiça ou qualquer outro órgão, né? Em qualquer outro órgão, sim. E a pessoa com autismo, que ela sofre violência no campo do trabalho, né? No trabalho, como é que ela recorre à justiça? Vamos supor, se ela é dispensada por causa do autismo, né? A empresa, vamos supor, não ofereceu ela recursos. Sim, aí nós estamos falando de discriminação. Aham. Discriminação. Então ela entra no âmbito da lei 13.146, que é a lei da inclusão. Qualquer tipo de discriminação contra uma pessoa que possui o transtorno do espectro autista é crime. Então, se uma pessoa que ela possui o TEA e ela é dispensada por motivo dela possuir o TEA, então enquadra no quadro de discriminação. E ela pode recorrer aos meios legais, que é entrar com um processo na seara trabalhista ou com um processo até na seara criminal, porque se enquadra como discriminação. Sim. Ô Anderson, surgiu uma curiosidade aqui. Os advogados, eles são instruídos dentro do processo para que tenha acessibilidade às pessoas com autismo durante o julgamento? A gente sabe que tem uma prioridade na lei quando vai recorrer a alguns julgamentos, né? Mas existe alguma acessibilidade, seja de uma forma mais clara, mais assertiva no meio da comunicação? O advogado ele pode representar a pessoa com TEA, ao invés dele se expor também a esse processo judiciário? Você teria essas informações? Sim, claro, com certeza. A pessoa que acionar o judiciário em caso de discriminação, né, ela vai ter uma prioridade na tramitação do seu processo. Igual a gente falou, a lei, ela equipara a uma pessoa que possui uma deficiência. Apesar do autismo, né, Noah, ele não ser uma deficiência, porque o autismo nada mais é que uma diferença no neurodesenvolvimento. Então, ele não é uma deficiência. Mas a lei brasileira, ela equipara a uma deficiência para que as pessoas que possuem o TEA ter esses direitos, que é o direito na tramitação, o direito à proteção contra a discriminação, porque, na verdade, a pessoa que ela possui, o TEA, ele tem todos os direitos de estudar, de trabalhar, igual você, que é colunista do Jornal Minas, você que desenvolve esse trabalho, é um escritor. Então, a função da lei é proteger e incluir a pessoa que possui o transtorno do espectro autista em todos os âmbitos, seja público, seja privado, o direito ao trabalho, igual você acabou de falar. A intenção da lei é o que? Reincluir. E todo e qualquer tipo de discriminação, né, a lei ela resguarda e protege, que é o caso que você acabou de falar. Então, a pessoa que ela sofrer qualquer discriminação, ela pode sim acionar o judiciário. Se tiver algum advogado de confiança, procure o advogado de confiança para resguardar os seus direitos e para que faça com que os seus direitos sejam resguardados. E no caso de uma pessoa não tiver um advogado de confiança, ela pode procurar a Defensoria Pública, que é gratuito o acesso à justiça, e essa pessoa ela vai ter o direito sim da prioridade na tramitação. A tramitação do processo ele vai ser prioritário pelas condições da pessoa possuir o transtorno de espectro autista e vai ter maior celeridade devido ao TEA. Doutor Anderson, para seguirmos aqui com a sequência de perguntas, eu gostaria só de fazer mais uma pergunta aqui, né, espontânea, mas que eu acho importante. Bom, a pessoa com autismo, né, ela já sabendo de todos esses direitos, como que ela vai fazer para se resguardar dentro de um ambiente onde ela está passando por uma violência, vamos supor, física, mental, psicológica, mas ainda ela não tem coragem de ir atrás do direito? Qual mensagem você deixaria para essas pessoas? Muito bem pontuado, Noah. Primeiramente, é importante a pessoa conhecer quais que são os seus direitos. Nós já acabamos de mencionar aqui que a lei, né, da inclusão, ela protege as pessoas que possuem o transtorno do espectro autista. Então, a pessoa que ela possui essa condição,
ela, conhecendo a lei, ela sabe que ela tem aonde recorrer. O primeiro ponto é a informação. Ela sabendo que ela está amparada e que ela está protegida, não só pela Constituição Federal, mas também pela lei de inclusão, como a gente acabou de mencionar aqui, a pessoa que possui o transtorno do espectro autista, após ela sofrer qualquer tipo de discriminação, seja no âmbito físico ou no âmbito psicológico, ela deve recorrer aos meios legais. Ela deve registrar de alguma forma, não deve se calar, ela deve denunciar, deve fazer uma ocorrência policial, um boletim de ocorrência, ela deve procurar o Ministério Público, informar o Ministério Público, porque nos casos comuns, que não é uma pessoa que possui o transtorno do espectro autista, nesse caso seria um caso de difamação, calúnia ou injúria. E esses processos são processos de um processo condicional privado, depende da pessoa representar para o processo seguir. No caso de uma pessoa que possui o transtorno do espectro autista, é uma ação condicionada pública, então não depende de representação. A própria justiça ela pode iniciar o processo ao saber e ter a informação que uma pessoa que possui o TEA, ela sofreu uma discriminação, seja física ou psicológica. Então não depende de representação. Informação importante. Sim, então a pessoa após sofrer, né, que possui o TEA, após sofrer uma discriminação, é importante fazer esse registro, seja ele uma ocorrência policial ou informar ao Ministério Público ou procurar a Defensoria Pública para acionar os meios legais. Sim, eu abordei muito sobre a diferença que as pessoas com TEA têm e através dessas nossas diferenças particulares a gente sofre realmente muito preconceito, bullying, principalmente as crianças e adolescentes, né? É muito comum que aconteça isso, eu digo comum porque infelizmente né? Todos nós vivenciamos isso. Uma pergunta importante aqui, né? O que configura, nesse caso, a violência à pessoa com autismo, né? O que configura ali uma violência em relação à pessoa com autismo? Muito bem. A violência contra uma pessoa que possui o autismo, ela está relacionada à condição do próprio autismo. Porque o que é um transtorno do espectro autista? Como a gente acabou de mencionar aqui, está relacionado ao neurodesenvolvimento da pessoa. A pessoa que possui autismo, ela não é diferente em nada. A única coisa que é diferente é o comportamento dessa pessoa. Por quê? Porque o neurodesenvolvimento dela é diferente de uma pessoa, né, atípica. Sim. Então, o que vai caracterizar essa discriminação é relacionada à condição da pessoa. Porque uma pessoa que ela possui o TEA, ela tem uma dificuldade maior na comunicação, ela tem uma dificuldade maior numa inclusão social, ela se comunica de uma forma diferente, ela se comporta de uma forma diferente, né? E tem comportamentos repetitivos. A gente acabou de mencionar aqui, possui níveis do TEA, nível 1, nível 2, nível 3. Então, assim, no nível 3, a pessoa que possui o TEA no nível 3, algumas pessoas elas não conseguem nem conversar. Elas se comunicam através de gestos. Ou tem comportamentos repetitivos, que é toque, que é sinais sonoros, né, repetitivos e dura por longos períodos. Então, o prejuízo social também é muito expressivo, né? Porque não tem muita acessibilidade, não tem muito recurso para as pessoas com TEA. No nível 2, no nível 3, né, também precisa muito pensar em políticas públicas, né? Com certeza. Em relação a isso. Doutor Anderson, infelizmente tivemos uma notícia que mais de 85% da população com autismo está fora do mercado de trabalho. Eu falei muito sobre essa questão, esse aspecto de direito, de acessibilidade, de inclusão. Sim. Eu falo que isso às vezes está muito no papel, né? Porque às vezes a pessoa com autismo ela gradua, ela tem um término da sua faculdade, mas não está inserido ali naquele campo, ou naquela carreira, ou no mercado de trabalho, né? A lei ela segura a cota de quantos por cento? É 5%? Você lembra? É mais ou menos isso, né? Eu não me recordo de... Eu também agora não me recordo, eu tinha lido o artigo, mas eu esqueci um número específico. Mas
a pessoa com TEA ela tem o direito à cota no mercado de trabalho porque é PCD, Sim, né? Sim, claro. Ela é equiparada, a lei é equiparada a uma pessoa que possui deficiência. Sim. Então, todos os direitos de uma pessoa que possui deficiência, a pessoa que tem o transtorno do espectro autista, ela também possui esses direitos. Esses direitos. Muito bom. Então, para a pergunta número 2, eu acho importantíssima como a educação jurídica sobre o direito das pessoas com deficiência pode ajudar a prevenir casos de violências e de preconceito. Muito bem, Noah. É importante a pessoa ela conhecer os seus direitos, até mesmo para poder se defender. Você entrou num tema que eu acho interessantíssimo e muito importante, que é o quê? As nossas leis, né? Tanto municipais, federais, né? Ou estaduais. E a lei da inclusão, né? A gente pode recorrer aos nossos vereadores, que vai estar nos assistindo, criar projetos de leis, recorrer aos vereadores e trazer propostas para os nossos vereadores, os nossos representantes legais, para quê? Para que melhore a qualidade de vida da pessoa que possui o TEA, para que crie leis que amparem essas pessoas, essas famílias atípicas, para que crie condições melhores, para que os textos de leis, os projetos de lei sejam voltados também, que eles direcionem a atenção para essas famílias atípicas. Sim. Então, a pessoa que ela possui um familiar atípico, ou uma pessoa que possui o TEA, igual você, que é uma pessoa inteligentíssima, é um colunista, é uma pessoa que é escritor, tem uma coluna no Jornal Minas, recorrer aos vereadores, recorrer aos deputados, às pessoas que criam as leis e que nós possamos juntos cobrar deles para que eles criem projetos de lei para amparar as pessoas atípicas, né? Para que crie condições melhores, para que crie condições para os familiares, para as próprias pessoas que possuem o TEA. Então é nesse sentido aí, Noah. Muito bom, doutor Anderson. Eu falo que quando a pessoa com autismo ela contribui com políticas públicas ou familiares da pessoa com autismo, é de uma riqueza muito grande e cabe muito, né, aos vereadores, políticos em gerais terem uma certa humildade e entender, né, que aquela pessoa é da sociedade civil, ela está ali de uma forma voluntária, colaborando e pensando para um bem coletivo maior, né? Então, eu acho muito importante a pessoa com TEA, né, você que é uma pessoa com TEA familiar, esteja atenta a isso, né? Colaborando aí com políticas públicas e projetos que eu acho de extrema relevância em vários aspectos. Bom, falamos aqui como a pessoa com autismo ou os pais podem recorrer à justiça, né? Então abordamos aqui de uma forma muito pedagógica, através do Dr. Anderson. A pergunta número 2 e 3 também foi feita com muito êxito, né? Gostaria muito de agradecer ao senhor, né, por estar aqui contribuindo conosco. Fico muito feliz, eu acho e tenho certeza nesse caso que vai ajudar muitas pessoas a refletirem sobre o direito delas. Sim. E gostaria de pontuar também, né, quem agradece sou eu pela oportunidade e o espaço, e queria deixar uma mensagem para o público que está nos assistindo, que a nossa função é incluir. Uma pessoa que ela possui o TEA, ela não é diferente em nada, é muito pelo contrário. A única coisa que difere é o comportamental, pelo neurodesenvolvimento que é diferente. Mas a pessoa ela é igual a qualquer uma outra pessoa. Nós temos aqui o seu exemplo, que é um colunista, né, do Jornal Minas, que é um escritor, uma pessoa extremamente inteligente. Então o nosso dever é abraçar, o nosso dever é incluir. E eu, como advogado, nosso escritório, a LJ Advocacia, eu queria que me posicionar que nós somos totalmente contra qualquer tipo de discriminação. Qualquer tipo de discriminação. Seja ele, né, pela pessoa que possui o TEA, seja pela cor, seja pela opção sexual, qualquer tipo de discriminação nós somos contrários, porque nós somos todos seres humanos e o nosso papel é o quê? Incluir, abraçar e ajudar. Então, mais uma vez, eu queria agradecer você, o espaço do Jornal Minas, e nós estamos disponíveis, eu, na pessoa, né, como advogado, e o meu escritório de advocacia, o nosso escritório de advocacia, está disponível para qualquer dúvida, para esclarecimento de qualquer dúvida nessa seara das pessoas atípicas, né, na questão da inclusão. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Anderson. Eu gostaria de ratificar
A minha extrema alegria, né, porque o Jornal Minas, ele realmente está inovando, né? Hoje Sim. o Anderson é o primeiro convidado que a gente tem a honra de tê-lo aqui conosco no Tem em Pauta. Gostaria muito de agradecer ao nosso diretor, Thiago Carvalho, por toda a oportunidade, por sempre estar aí inovando no Jornal Minas, que circula não só Nova Lima, Raposos e acima e região. A gente tem muito retorno positivo, né, de famílias que ficam muito felizes com esse espaço e essa representação. Então, meu muito obrigado. Muito obrigado.